a nossa oração constante. Eu quero convidar você a permanecer em pé e abrir comigo na primeira carta de João, no capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1. Versículos 5 a 10. Primeira carta de João 1, 5 a 10. Diz assim, leia comigo, vamos ler juntos. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Você pode se assentar. Esse texto que nós lemos da primeira carta de João também nos fala a respeito de confissão de pecados. Mas ele termina falando a respeito da confissão de pecados. O trecho que nós iniciamos lendo fala para nós de um paralelo. Luz e trevas. Ele diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E ele associa esse paralelo entre Deus, luz, e as trevas em oposição àquilo que Deus faz comigo e com você. E ele diz que se nós temos trevas em nós, ou melhor, se nós dissemos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, então nós somos mentirosos, porque Deus é luz. E se Deus é luz e nós andamos com ele, devemos ser cheios também da luz. Estamos mentindo, não praticamos a verdade se dissemos o contrário. Mas se a gente anda na luz, como ele é luz, temos comunhão com ele. E Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. E aqui, a partir daqui, ele introduz a palavra pecado. Observa que da mesma maneira que ele faz um paralelo entre a luz de Deus e as trevas, depois ele faz um paralelo entre o pecado e a verdade. E ele diz, se a gente diz que não tem pecado, então o que falta em nós? A verdade. Eu quero que você faça um exercício aqui. E a gente vai reler esse texto aqui, eu vou ler com vocês de novo, trocando a palavra luz daquele primeiro trecho ali, entre os versículos 5 e 7, por verdade. E eu vou trocar a palavra treva por pecado, que é o paralelo que ele faz dentro de nós. E ele diz assim, a mensagem que dele ouvimos, que anunciamos a vocês é esta, que Deus é a verdade, e nele não há pecado nenhum. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos no pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui eu nem precisei mudar, porque ele mesmo já colocou a luz como verdade. Se andamos na verdade, como ele está na verdade, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui ele mesmo já usa, no lugar de trevas, o pecado. Esse paralelo que Jesus faz, e é claro que eu acredito que quando nós falamos da luz de Deus, a gente está falando muito mais do que a verdade, mas sem dúvida estamos falando da verdade, porque a verdade, ela traz luz a todas as coisas. A verdade é que às vezes pode parecer muito abstrato a gente falar da luz e das trevas, mas quando a gente consegue entender que o próprio texto traz esse paralelo para nós entre as trevas e a luz, a verdade e o pecado, nós entendemos então que se nós queremos andar com o Senhor, o pecado não pode encontrar morada no nosso coração. A gente precisa então se ver livre desse pecado, andarmos distante do pecado. Mas quando a gente enxerga que pecamos, existem duas atitudes aí que a gente pode tomar.
Muita gente peca e diz, pequei mesmo, tanto faz. Eu não estou nem aí. Quem se doeu, o problema é de quem se doeu, eu não me importo. Outros vão olhar e falar, realmente, eu pequei. Isso me incomoda, isso me dói. E muitas vezes esses que conseguem admitir o seu pecado, eles não tomam a atitude que o texto vai nos ensinar. Acabam tomando atitude, e talvez essa seja uma atitude muito própria de nós, que estamos aqui no convívio da igreja, no convívio da esfera religiosa, ouvindo constantemente a respeito da verdade, da luz de Deus, é que a gente sabe do nosso pecado, a gente consegue nominar o nosso pecado, a gente consegue perceber e dizer, foi nesse dia que eu dei vazão a esse pecado através das minhas ações, mas esse pecado me assola constantemente no coração e na mente. E aí sabe o que a gente faz? A gente se culpa. A gente começa a carregar culpa. Para falar de confissão, eu preciso falar de culpa. Por um lado, a culpa é uma realidade. Quem fez algo de errado é um culpado, é inevitável. Uma criança que pega o brinquedo do amigo escondido e depois é descoberto, ele é culpado. Ah, mas não foi por mal, a criança não tinha noção do que era roubo. Mas é um fato, ele é culpado. Um adulto mesmo que faz algo contra outro, imagine que você diz uma coisa que pode ser ofensivo para o outro e você nem sabia que ele se ofenderia, porque para você é algo corriqueiro, normal. Ainda assim, se você falhou, culpado. É inevitável. Mas existe uma perspectiva da culpa que a gente às vezes carrega, que é a perspectiva de tentar compensar aquilo que a gente fez de errado. A culpa denuncia para a gente que a gente está em dívida, que a gente faltou com alguém, que a gente tirou algo de alguém que não era nosso, que nós devemos algo, devemos devolver algo que nós tiramos de alguém injustamente. E muitas vezes a nossa tentativa de suprir a culpa de ver o nosso filho talvez desviar do caminho do Senhor e pensar, eu devia ter sido mais rígido lá no passado. A culpa de ver alguma situação familiar se desenrolando e pensar, se eu tivesse feito isso ou aquilo. A culpa de pensar, eu perdi meu emprego porque eu atrasei muitas vezes. E nessa sensação de carregar a culpa, de carregar essa responsabilidade pesada demais, carregada de necessidade de devolver, nós vemos que a gente não consegue fazer nada sozinho para restituir a nossa culpa. Quando a gente extrapola a verdade do pecado, a sua máxima potência, o seu potencial maior dentro das nossas vidas, nós percebemos que não importa o quão culpado a gente se sinta, não tem nada que a gente possa fazer pelas nossas próprias mãos para se ver livre dessa culpa. E mesmo das atitudes menores, das ações menores do nosso dia a dia, não tem nada que a gente consiga fazer para aliviar de fato a culpa do nosso coração. Só tem uma coisa que alivia a nossa culpa, é o perdão. Que paz que é poder saber, depois de ofender alguém, que a pessoa olha para você e fala, tudo bem, vamos seguir em frente, eu te perdoo. É um alívio, não só para quem perdoa, mas para quem recebe o perdão também. Que difícil é saber que você muitas vezes se achega a alguém e diz, olha, me desculpe, eu descobri que eu errei, eu fiz algo errado contra você, e a pessoa fala, não vou te perdoar, isso que você fez é imperdoável, ainda que você tenha tomado a atitude correta, como é pesado voltar sem o perdão, não é verdade? A gente ainda continua se sentindo culpado, pesado. A gente continua carregando aquela mochila da culpa nas nossas costas. O texto fala para nós que se nós confessarmos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele traz para nós a realidade da confissão, e a realidade da confissão traz para nós a realidade da culpa, e a culpa traz para nós a realidade de que nós temos pecados e precisamos confessar ao Senhor o nosso pecado. A gente não precisa andar pesado demais pela culpa, porque a culpa ela faz com que o ciclo do pecado se repita. A culpa faz com que a gente continue se sentindo pesado demais por ter errado. Tem gente que não sai de ciclo de pecado porque olha e fala, eu sou errado mesmo, não tem jeito, eu vou sempre pecar. Então agora já que eu sei que eu vou sempre pecar, eu vou me render de vez a esse pecado. Eu não consigo vencer ele. E é verdade, a gente não consegue vencer os nossos pecados sozinhos. É por isso que a gente se ajoelha, se achega diante do Senhor, confessa o nosso pecado e arrependidos, provamos da pureza que Deus pode nos dar e do alívio da alma que só o Senhor pode nos conceder.
e Ele mesmo nos conduz para caminhos planos. É por isso que Davi, no Salmo 51, ele diz: Deus, cria em mim um espírito inabalável, para que eu não fique suscetível mais ao pecado, mas também concede a mim um coração puro, para que eu possa olhar para as coisas de maneira pura, mas também me dá, ó Deus, um espírito voluntário, para que não seja por causa da culpa que eu deixe de pecar, mas pela responsabilidade e o amor que eu sinto pelo Senhor, eu seja comprometido com a verdade, porque Deus é luz, Deus é a verdade, e nele não há pecado algum, e Ele mora em mim. Então, se eu digo que Deus mora em mim, eu não quero, Senhor, mas andar cheio de pecado, cheio de trevas, com obscuridades dentro do meu coração, com coisas que deixam turvo o meu coração. Eu não quero andar com a aparência de limpo, mas eu quero ser limpo de dentro para fora. E só o Senhor pode fazer isso na nossa vida. O exercício da confissão é um exercício espiritual. Nós fazemos isso continuamente nos nossos cultos, nas nossas liturgias, e não deve se tornar só algo que a gente faz de maneira mecânica. É a liturgia, tem que ter. Mas muito mais do que isso, deve ser um exercício profundo no nosso coração de derramar diante do Senhor, dizer: Senhor, me livra do pecado, mas também me livra da culpa. E o Senhor paga a nossa dívida por completo. E aí, se alguém vier nos cobrar, você fala: não sou mais culpado. Cristo já pagou todas as coisas. Não preciso mais carregar esse peso sobre as minhas costas, porque ainda que o outro não queira me perdoar, ainda que eu tenha que colher as consequências do meu erro, a culpa não está sobre mim mais, porque eu cheguei diante do Senhor e confessei o meu pecado. Existe um aspecto também muito importante da confissão, que em muitos casos a gente precisa também fazer o processo da reparação. Nós precisamos ir até aquele a quem nós ofendemos, a quem nós pecamos contra, e reparar o nosso erro. O perdão completo traz para a gente uma restauração, um coração puro, cria em nós um coração puro, um espírito inabalável e voluntário, e faz com que a gente então se mova em direção àquele a quem nós ofendemos. E confessamos não só diante do Senhor, mas também uns aos outros, como a palavra diz lá em Tiago, para que nós possamos ser então curados, para que a igreja seja curada. E a gente então ajusta aquilo que é possível ajustar uns com os outros. Que o exercício da confissão seja um exercício constante. Não só um exercício litúrgico que a gente faz no culto do domingo à noite, no período de contrição, com a oração silenciosa, mas que seja um exercício diário, quando a gente reconhece a nossa pequenez, a nossa insuficiência, a nossa pecaminosidade, mas a grandeza da graça e da misericórdia de Deus, que se renova todas as manhãs sobre nós e nos concede o perdão, a pureza e o espírito inabalável e voluntário, que nos livra do peso da culpa e nos dá o fardo de Jesus, que é suave e leve. E a gente não precisa andar mais com o coração pesado. Que nós possamos crer nessa palavra, que nos livra da culpa, do mal e do peso, e nos faz provar do alívio em Cristo Jesus. Amém? Eu quero orar com você para nós encerrarmos esse período devocional. Depois nós nos dividiremos em classe, mas eu peço que você permaneça um pouquinho, porque eu quero dar alguns avisos, inclusive sobre isso tudo aqui que vocês estão vendo aqui atrás. Mas vamos orar, vamos falar com o Senhor a respeito de tudo isso que nós ouvimos. Deus querido, nós lemos na sua palavra que o Senhor é o Deus da luz. E a luz clareia todas as coisas. Não há nada que fica obscuro diante da presença do Senhor. Por isso, Deus, derrama da tua luz, seja luz em nós, e mostra os lugares que estão escurecidos em nós, para que toda treva seja dissipada do nosso coração, e sendo ela dissipada, todo pecado seja levado embora. Evidencia, ó Deus, quais são os pecados, sonda o nosso coração e mostra-nos quais são os pecados que existem em nós, que nós precisamos tratar, combater, lutar. Tira de nós toda a culpa, todo o senso de que nós mesmos podemos resolver esse pecado que cometemos. E dá para nós a dependência do Senhor, que é o único que pode nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só o Senhor pode trazer para nós verdadeira salvação e união perfeita com Deus, porque sozinhos nós temos um coração cheio de trevas, cheio da mentira, cheio do pecado, Pai querido, que obscurece quem nós somos. Mas em Ti nós somos clareados, limpados, nós somos, ó Pai querido, levados àquilo que realmente fomos criados para ser, ao propósito maior que o Senhor nos criou para ser, que é glorificar o Teu santo nome.
Que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver a luz de Deus através das nossas boas obras, através do nosso caráter puro, de um coração santificado ao Senhor. E não por causa de nós, mas por causa de Cristo em nós. Que nós possamos, então, glorificar a Deus diante dos homens. Pai querido, nos ajuda a termos um hábito de confissão de pecados na nossa vida diária, porque o pecado ele vem contra nós constantemente. Nós lutamos contra o pecado todos os dias, de muitas formas, de formas às vezes muito pequenas e sutis, que parecem que a gente deixa passar despercebido, porque parece que é um pecado insignificante, mas não existe pecado insignificante diante do Deus Todo-Poderoso, Santo, que é luz. Qualquer obscuridade, qualquer treva, é treva. E nós não queremos andar nas trevas, nós queremos andar na luz. Não queremos ser mentirosos, mas queremos andar na verdade. Por isso, a Deus querido também nos dá fome e sede da sua palavra, que é a verdade, que ilumina o nosso caminho, que conduz as nossas vidas, que nos fala como nós devemos proceder, para que a gente não ande no caminho das trevas. Tem misericórdia de nós e abençoa a tua igreja, sustentando ela em vida de santidade, pela verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.